Provavelmente já aconteceu com você alguma coisa semelhante a essa. Você entra no elevador, aperta o botão para subir e sente um solavanco, como se de repente você estivesse sendo comprimido para baixo, para o piso do elevador. Ou então você está descendo e quando você aperta para descer, você tem aquela sensação de opa, uma certa leveza, como se você quase flutuasse. Por que isso acontece? Isso acontece porque a nossa percepção de peso se dá através da compressão normal feita pelo piso sobre nós. Isso mesmo, o nosso peso aparente está relacionado à força de compressão normal. É por isso que quando a gente tem um problema que fala de balança em elevadores e ele diz qual o peso aparente, que você vai buscar o valor da compressão normal. E aí é muito simples. Quando você tem um elevador em movimento acelerado ou retardado, atenção e cuidado. É o sentido da aceleração quem determina se a gente percebe o normal maior que o peso ou menor que o peso. Sempre que a aceleração estiver apontada para cima, no sentido contrário ao da gravidade, a gente vai ter uma percepção de aumento de peso. E a normal feita sobre nosso corpo é dado pela expressão massa que multiplica, abre parêntese, aceleração da gravidade mais aceleração do elevador. Então, se a aceleração aponta no sentido contrário ao da gravidade, a normal tem módulo maior do que o peso. Agora, quando a aceleração do elevador aponta no mesmo sentido da aceleração da gravidade, a gente tem uma percepção de diminuição do peso aparente. E a gente pode encontrar o valor da normal simplesmente fazendo o produto. Massa que multiplica, abre parênteses, aceleração da gravidade menos a aceleração do elevador. Muita atenção. Quando a aceleração do elevador é exatamente igual à aceleração da gravidade, a gente tem que a normal é nula. E a gente diz que o corpo está numa situação de imponderabilidade. A sensação que a gente tem é que a gente está flutuando e a gente não percebe o próprio peso. Isso é o que acontece, por exemplo, com os astronautas que estão em órbita em torno do planeta. Na situação de órbita, a força de atração gravitacional faz o papel de resultante centrípeta e a normal é nula sobre o corpo dos astronautas. E é por isso que eles têm aquela sensação de estar flutuando, que é a sensação de imponderabilidade. Tranquilo? Acompanhe agora alguns exemplos, lembrando que lá no final tem sempre aquele vídeo para você continuar assistindo mais sobre esse assunto. Vamos juntos! E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos, analisando as causas que explicam como um corpo em repouso pode entrar em movimento, como é possível modificar o movimento de um corpo ou como um objeto em movimento pode ser levado ao repouso. Com base nos conhecimentos de dinâmica, é correto afirmar? Bora analisar as alternativas uma a uma. A primeira delas diz assim: a leitura de uma balança que se encontra dentro de um elevador que está subindo com aceleração constante e de módulo igual a 3 metros por segundo quadrado, quando uma pessoa de massa 60 kg está sobre ela, tem um valor igual a 780 newtons, considerando-se que G é igual a 10. Bom, muita atenção e cuidado. Subir com aceleração não é a mesma coisa que subir acelerado. Atenção, a gente já falou que quando a gente tem um corpo apoiado numa balança dentro de elevador, a força medida pela balança é a força de compressão normal. E aí a gente já sabe que se o corpo comprime a balança comprime o corpo de volta com uma força que a gente chama de compressão normal. Olha ela aqui. Então é a reação a essa força aplicada no corpo, é a reação a essa força que é aplicada na balança que dá o peso aparente quando você está dentro do elevador. E aí muita atenção e cuidado.
Quando um corpo está subindo, o que a gente pode garantir é o sentido da velocidade. Se ele está subindo, eu já sei que a velocidade aponta para cima. E aí eu tenho duas possibilidades de aceleração. A aceleração pode estar favorável ao movimento ou a aceleração pode estar contrária ao movimento. Nos dois casos, o corpo sobe com aceleração. Agora, no primeiro, quando a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, o corpo sobe acelerado. Quando o corpo sobe com a aceleração contrária, o corpo sobe retardado. Muita atenção e cuidado com isso, porque subir com aceleração pode ser subir acelerado e pode ser subir retardado. Muita atenção e cuidado com isso. Principalmente porque, infelizmente, a maioria das questões resolve isso errado. Pensa que é a mesma coisa subir com aceleração e subir acelerado. Considerando que essa questão estivesse correta, a letra A não seria verdade, porque eu não posso garantir que se ele sobe com aceleração, isso acontece. Porque olha só, quando ele sobe acelerado, a normal é maior do que o peso. Então a normal nesse caso é dada por massa vezes a aceleração somada à gravidade. Agora, quando o movimento é retardado, a normal é menor do que o peso e eu calculo fazendo massa que multiplica gravidade menos aceleração. Substituindo os dados, a massa é 60 e a aceleração é 3. 3 mais 10, 13. Eu teria então, no caso de subir acelerado, 780 newtons. Contudo, se ele subisse retardado, eu teria 60 vezes 10 menos 3, que é 7, e eu teria 420 newtons. Então, quando eu subo com a aceleração, eu posso ter 780 ou 420 na marcação da balança. Se eu subo acelerado, aí não, é 780 e a letra A estaria correta. Mas como eu tenho duas possibilidades, eu não posso considerar apenas uma delas. A letra B, olha ela aqui, a letra B diz que uma partícula de massa 5 kg, ao ser submetida a uma força de 10 newtons, tem aceleração 5 metros por segundo. Aí a gente já sabe que não, porque força resultante é massa vezes aceleração. Se a resultante das forças é 10 newtons, a massa é igual a 5. Quanto vai ser a aceleração? A aceleração vai ser igual a 10 dividido por 5, vai ser igual a 2 metros por segundo quadrado. E 2 metros por segundo ao quadrado é diferente de 5 metros por segundo quadrado. Então não é a letra B. A letra C, olha ela aí, diz que a força de reação ao peso de um corpo está aplicada na superfície de apoio. Erro comum de se pensar. A força-peso é aplicada pela terra sobre o corpo. Então, a reação é aplicada pelo corpo sobre a terra, mas não na superfície de contato, no centro do planeta. Na superfície de contato é a força de compressão normal. Cuidado com isso. A letra D, olha ela aí, diz que um corpo em movimento, atenção e cuidado com isso, um corpo em movimento tende por sua inércia a manter constante a sua aceleração. Muita atenção. Por inércia, a tendência do corpo é manter constante a sua velocidade. Se a velocidade é zero, o corpo permanece em repouso. E se a velocidade é diferente de zero, permanece em movimento retilíneo com velocidade constante. Muito cuidado. A palavra aceleração é que está errada nessa alternativa. E para a gente fechar, a letra E diz: a aceleração de um corpo que se desloca em linha reta independe
da força resultante sobre ela? É claro que não. Força resultante é massa vezes aceleração. A massa é algo próprio do corpo. Então a aceleração é fruto da força resultante. Está errado. Ué, Ives, está tudo errado? Não, não está tudo errado. Na verdade, está tudo errado. Porque a letra A, ele considera como certa, porque ele confunde subir com aceleração com subir acelerado. Mas isso é tão comum, que quando você tiver uma questão que fale sobre subir com aceleração, analise primeiro como se a aceleração tivesse para cima. Se ele falar descer com aceleração, analise como se a aceleração tivesse para baixo. Mas atenção, veja sempre todas as alternativas, porque se a questão for construída corretamente, ele tem que considerar as duas. Nesta questão em particular, ele considerou que o movimento era acelerado, porque ele confundiu ter aceleração com ser acelerado. E aí o gabarito da questão é a letra A. A de atenção, fera. Infelizmente esse erro é muito comum. Um elevador está descendo e atinge o repouso com aceleração cuja intensidade é de 5 metros por segundo quadrado. Considerando-se uma pessoa de massa 60 kg em pé sobre uma balança no interior do elevador, a leitura da balança durante a parada do elevador é, em newtons, igual a... Questões que envolvam balanças em elevadores vão precisar de você o conhecimento de que a balança mede a força de compressão sobre ela, ou seja, a compressão normal. E aí o que é que você vai fazer? Você vai avaliar o corpo e olhar quais as forças que estão agindo sobre ele. Ele está sendo puxado pela força gravitacional e ele está apoiado sobre a balança. Então ele comprime a balança e a balança comprime ele com uma força normal. Essa força de atração gravitacional puxando para o centro da Terra está representada aqui para baixo e a compressão normal aqui para cima. Essa compressão normal tem a mesma intensidade da compressão que o corpo faz sobre a balança. Então essa normal aqui vai representar o nosso peso aparente. Atenção, porque ele diz na questão que o corpo desce. Então o movimento do corpo aponta para baixo. Só que ele chega em repouso, então ele está desacelerando. Embora o movimento aponte para baixo, a aceleração que o corpo sofre aponta para cima. E aí, força resultante é igual a força favorável à aceleração, que é a força normal, menos a força contrária, que é a força peso. Mudando esse peso aqui de lado, menos P vai passar mais P, eu posso escrever que a normal é igual a força resultante mais força peso. Pronto, agora é só substituir. Normal é igual a massa vezes aceleração mais massa vezes aceleração da gravidade. Essa é a expressão que a gente tem sempre que a aceleração estiver apontada para cima com o corpo freando. A gente vai então fazer que normal é igual. Como a massa aparece aqui como fator comum, eu posso usar A mais G ou G mais A. A normal então vai ser igual a massa do corpo, que diz a questão, que é igual a 60. Tudo isso multiplicando a aceleração 5 mais a aceleração da gravidade, que é 10. A normal então vai ser igual a 60 vezes 15. A normal vai ser igual a 900 newtons. A intensidade da força registrada na balança é de 900 newtons. Isso é o que a gente chama de peso aparente. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe o que fazer.